ontem, o líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, me procurou, dizendo o seguinte: olha, nós já temos o apoio suficiente para aprovar o projeto de lei da anistia lá na Câmara. Aí eu falei, mas qual a conta que o senhor tem? Ele falou que ele fez um levantamento, ele tem um mapinha ali, uma tabelinha. Mapinha não, desculpa, economista, é um Excel. Queria te dar essa informação aqui, a turma de humanas não sabe diferenciar. Mas é um Excelzinho que mostra os partidos. Então, PL, tantos votos, PP, tantos votos, União Brasil. Lembrando que vários partidos do Centrão com cargo no governo Lula. E aí hoje, depois que eu publiquei lá no blog, eu conversei com o deputado mais uma vez para atualizar a apuração. Ele disse: Sadi, depois que você publicou, teve líder de partido me ligando para dizer: onde é que você encontrou? Por que você está dizendo que tem esses números para baixo? Querendo dizer que tem mais votos nas bancadas. Então, informações do líder do PL, lembrando que o PL é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, só para atualizar essa informação aqui que está lá no blog. O Sóstenes diz também que ele tem, segundo esse levantamento, votos para ter quórum de PEC. Por que isso é importante? Porque para você aprovar uma PEC, você precisa de 308 votos. E um projeto de lei, não. É maioria simples. Então, ele está dizendo que ele vai ter mais ou 308 votos, tá? Então, só para dar essa informação, nessa tabela que ele me passou, tinham 309 dos 513 deputados. Então, qual é o plano do deputado? É apresentar na reunião de líderes do dia 3 de abril, quinta-feira, para que esse projeto seja pautado na semana do dia 7 de abril. Então, ele quer aprovar o mais rápido possível e, obviamente, Otávio, toda a pressão agora para cima do Hugo Mota, que estava lá na viagem com o presidente Lula, e esse é o primeiro abacaxi que ele vai ter que descascar nesse retorno. É importante a gente ter aí em mente que Marine Le Pen, como a Paola estava citando, né, ela é um ponto muito alto, representa algo que está avançando na União Europeia, na Áustria, na Holanda, em uma série de países, e que neste momento teve um freio. Na avaliação da diplomacia brasileira, a condenação da Marine Le Pen é um marco para a extrema-direita. No blog, eu te convido a ir lá, por favor. Eu faço um amarrado maior, porque a gente precisa olhar o que está acontecendo na França e nos Estados Unidos. Para a diplomacia do Lula, o que está acontecendo é que, assim como no Brasil, está sobrando para o judiciário resistir a ataques institucionais do que eles classificam como extrema-direita. Por que eu falei para vocês que eu amarro maior? Porque a gente precisa entender também o que está acontecendo nos Estados Unidos, e já já a gente vai mergulhar na apuração sobre Donald Trump. Ontem, numa entrevista para a NBC que repercutiu muito, ele falou que está disposto, talvez, avalia disputar um terceiro mandato, o que é proibido pela Constituição americana. Então, quem é que está fazendo uma trava às tentativas de Trump de bloquear todo o orçamento de ajuda humanitária, impor regras muito extremas para a deportação de pessoas? São os juízes. E lá são os juízes do que essa fonte, de novo, diplomata que atua diretamente com Lula, chamou de baixo judiciário, porque são os juízes federais que estão fazendo esse enfrentamento. Assim como a condenação de Le Pen por desvio de dinheiro veio do judiciário. É importante a gente entender que, a partir do momento em que este poder, né, é quem acaba numa extrema-direita muito articulada e ruidosa, se colocando como trava institucional para fazer valer a lei, ele se torna também vitrine. Não à toa, Trump vem falando em impeachment de ministros. Eu convido você a dar uma olhada para o que está acontecendo de uma maneira maior. Marine Le Pen condenada fora das eleições por 5 anos, judiciário na França agora também na vitrine, na pancadaria, digamos assim, assim como nos Estados Unidos. Deixa eu trazer uma outra informação que eu recebi hoje mais cedo do advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Paulo Cunha Bueno, está lá no meu blog também. Informação de que o Ministério Público Federal determinou o arquivamento do inquérito que investigava se Bolsonaro importunou uma baleia, tá? Esse episódio aconteceu em junho de 2023. O ex-presidente estava na mira das investigações por pilotar uma moto aquática perto dessa baleia em junho de 23. E aí, a gente já tinha contado para vocês, a PF, deixa eu achar aqui, ó, para trazer. O ex-presidente
prestou depoimento à PF, negou que tem importunado a baleia e afirmou, abre aspas, que se limitou a apreciar o momento e a realizar imagens. E aí, a PF concluiu o inquérito em março de 23 e não indiciou Bolsonaro nem o assessor dele, Fábio Weingarten, que foi secretário de imprensa do governo Bolsonaro. O MP disse na decisão que o advogado Paulo Cunha Bueno passou para a gente hoje, que os responsáveis eles já foram responsabilizados na esfera administrativa, já que Bolsonaro foi multado pelo IBAMA pela importunação do animal. Só para trazer aqui para vocês algumas informações, que a lei brasileira, até coloquei lá no blog para explicar, impede que embarcações se aproximem a menos de 100 metros das baleias, tá? E aí o MP explica que não houve uma demonstração inequívoca na intenção de incomodar, maltratar ou causar dano ou prejuízo a alguma espécie de cetáceo. E olha, sobre essa notícia da condenação de Marine Le Pen, até agora, Marine Le Pen não se pronunciou, não disse nada depois da condenação. É isso então, Marine Le Pen ela foi condenada a 5 anos de inegibilidade, o que tira ela de poder concorrer nas eleições presidenciais de 2027. Esse anúncio ele foi feito pelo Tribunal Correcional aqui de Paris, que definiu as penas dela e também de 8 outros membros do partido dela, o Reunião Nacional, e também de 12 assistentes parlamentares. Eles foram considerados culpados por desvios de fundos públicos europeus. Os crimes foram cometidos entre 2005 e 2016 no Parlamento Europeu. Depois de declarar as penas que Le Pen era culpado, a corte então impôs as penas 4 anos de prisão e 5 anos de inelegibilidade. Só que ela não deve ir para a prisão, porque o tribunal permite que ela cumpra 2 anos de prisão domiciliar usando tornozeleira eletrônica. Agora, a inegibilidade começa a valer a partir de agora já. Segundo o tribunal, o prejuízo total do desvio de verbas foi de 2.900.000 euros, o que dá 18 milhões de reais. O tribunal diz que os condenados faziam o Parlamento Europeu pagar pessoas que, na realidade, eram funcionárias do Partido Reunião Nacional, partido de extrema-direita francesa. Depois da condenação, houve várias reações de líderes estrangeiros e também de políticos franceses. A Rússia foi a primeira. A Rússia criticou a decisão do tribunal, que chamou de, abre aspas, violação das normas democráticas, fecha aspas. O líder da extrema-direita holandesa, Geert Wilders, se disse chocado pelo veredito, que ele chamou de incrivelmente duro contra Le Pen e disse que apoia Le Pen 100%. O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, fez uma declaração forte em defesa de Le Pen, dizendo Je suis Marine, eu sou Marine. E na França, o líder do Partido de União das Direitas pela República, Éric Ciotti, ele denunciou o que chamou de, entre aspas, perseguição judicial indigna, fecha aspas. E o líder do Partido Comunista francês, Fabien Roussel, ele disse que a decisão da corte tem que ser respeitada. Já o partido de esquerda francês, a França Insubmissa, afirmou que os fatos comprovados na condenação são graves. Agora, sobre as eleições, a grande pergunta que fica, como que vai ficar, então, a posição de como que o partido Reunião Nacional vai concorrer nas eleições de 2027, já que, como você estava dizendo, Dani, Marine Le Pen era a favorita. Quem deve concorrer, então, é o braço direito dela, que é o atual presidente do partido Reunião Nacional, Jordan Bardella, de 29 anos. E para finalizar, pessoal, você sabia que é possível ganhar dinheiro sem precisar sair de casa? Com a era da internet e o mundo ficando cada vez mais digital, isso agora é totalmente possível. Por isso, quero destacar aqui uma ótima oportunidade de gerar uma renda extra diretamente de casa, usando apenas o seu celular, tá? E não é para ficar milionário e comprar aí Porsche, BMW, não, tá? Mas é para fazer uma renda aí boa. Já tem muita gente aí conseguindo ganhar entre 500, 700 e até 3 mil reais por mês com isso. E é claro, quero enfatizar que não é nada ilícito, tá? Não é casa de apostas, nem bets, nada disso. Se você se interessou, é só acessar o link que está na descrição desse vídeo aqui e também no primeiro comentário fixado, tá? E ele vai te levar diretamente para uma conversa com o nosso companheiro Clayson. Lá ele vai te explicar tudo direitinho e tirar todas as suas dúvidas sobre como começar, tá? Então não perde tempo e já clica no link aqui embaixo. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Um grande beijo. Até mais. Fui!